mercado típico do Afeganistão. Tá vendo o carro no centro? Olhem bem, na frente está um Land Cruiser branco blindado e alguns militares na frente. Mais e mais. É uma escolta. Em algum momento, o cara de balaclava percebe que está sendo filmado e vira o rosto para a câmera. O segundo levanta a mão e ajusta a metralhadora. O pessoal do carro do lado também tá bem armado. Olha, eles colocaram uma cadeira na parte de trás para ficar de boa, segurando na arma. Nas mãos do vizinho, a M16 com o número de série 37. Na minha escola, os bullies de chá do refeitório tinham esses números. Eles ficam em silêncio, olhando diretamente para a câmera. Em algum momento, eles pedem a nossa equipe para parar e saem do carro. Toda uma delegação de homens respeitáveis. Os mais importantes com turbantes. A escolta de capacetes das forças especiais e, note, com fixadores para dispositivos de visão noturna. Também com rifles com escopo de atirador. No centro deve ser um grande boss. Tem um terno oficial por baixo da capa. O que está acontecendo? Meu nome é Kari Belan. Sou das forças de segurança das autoridades do Emirado. Recebemos ordens para proteger todas as províncias e aldeias. Pessoal, nesta edição vou mostrar como as pessoas vivem no Afeganistão 2 anos depois que o Talibã, a organização reconhecida como terrorista em todo o mundo, tomou o controle do país. Hoje vou entrevistar um funcionário do governo afegão que vai nos contar por que as pessoas não recebem seus salários por mais de 6 meses. E para sacar dinheiro num caixa eletrônico, não só passam horas na fila, mas às vezes ficam a noite toda, dormindo com toda a família ao ar livre, para não perder sua vez. Um dia você precisa pegar a fila. No dia seguinte, você precisa ficar cerca de 5, 6 horas na fila para sacar dinheiro. E especialmente para o canal Adilson está aqui a jornalista e orientalista Alexandra Kawaskaya. Vai passar pelas zonas onde recentemente os talibãs lutavam com o exército regular do Afeganistão. Parece uma base militar abandonada ou uma delegacia de polícia. Supostamente, 2, 3 meses atrás, houve batalhas ao longo da estrada entre as forças do governo e os rapazes barbudos com Kalashnikovs. Li as notícias daqui. Lutas, batalhas, entre as forças do governo e aqueles que não podem ser mencionados. Os talibãs, o movimento proibido. As pessoas em Bamiyan vivem de uma forma incrível. Algumas das casas aqui são escavadas nas montanhas. São como as covinhas de formigueiro. E as casas são construídas de barro, como se estivessem disfarçadas de montanhas. Então, você não pode nem entender do alto se alguém mora aqui ou não. Agora mesmo aconteceu um caso interessante. E já ia embora, mas veio um talibã e falou: "Vem me visitar. Quer? Vou te oferecer um jantar." Bamiyan é uma cidade muito antiga. Parece que o tempo tivesse parado há séculos. E, claro, vamos descobrir como as pessoas vivem na capital do Afeganistão, Cabul. Estou em Cabul. Estou em Cabul. Um dia vou aprender a pronunciar essas palavras sem querer gritar de felicidade. Se eu fosse uma blogueira super popular, diria que Cabul é o meu lugar de força. E aqui sinto a vida como em nenhum outro lugar. É o Adilson e como as pessoas vivem do Afeganistão. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Olhando para a situação ao seu redor, você percebe, é claro, que o Afeganistão precisa de muito tempo para ajustar sua economia. Como o país vai sair dessa situação, ainda não se sabe. De acordo com os moradores locais, o atual chefe do Ministério das Finanças, seu nome é Guaga Ishagisai. Não tem sequer uma formação econômica. Espero que pelo menos tenha alguns conselheiros lá.
Já viu essas imagens? Comboios de veículos blindados com talibãs no teto entrando em Cabul depois de assumirem o controle total do Afeganistão. Aqui eles estão armados até os dentes com metralhadoras e carros blindados. Houthis, da OTAN. E aqui, os mesmos talibãs com turbantes empurram uns aos outros nos carrinhos bumper coloridos do parque de diversão. Olha, um tem uma estrelinha no carro, o outro tem um focinho de sapo verde. Aqui os talibãs fizeram um desfile que foi transmitido na televisão. Além dos soldados normais com metralhadoras, há também bombas de automóveis caseiras e até coletes cheios de explosivos, que também são chamados de cinto-bomba. Próxima imagem. Os caras sorridentes se divertindo no carrossel e de corrente. Felizes. Eu, quando era criança, adorava isso. E depois disso, eles, olha, estão descansando no gramado verde, abraçando metralhadoras com miras. Desde que o Talibã assumiu o controle de todo o Afeganistão, nenhum país do mundo reconheceu o grupo como governo oficial. E mais que isso, o Talibã continua sendo uma organização terrorista de acordo com pelo menos 7 países, incluindo Rússia, Turquia e Canadá. O principal problema de tudo isso, no Afeganistão, quase não tem dinheiro para a população comum. Tem duas versões. Os que apoiam os talibãs culpam a comunidade internacional, que congelou bilhões de dólares do Afeganistão nas suas contas. Outros acreditam que os talibãs não administram o país com competência suficiente, o que não permite ganhar pelo menos algum dinheiro por conta própria. De uma forma ou outra, as pessoas comuns pagam por isso. Não há dinheiro suficiente nem para a comida, nem para comprar coisas, nem mesmo para o aquecimento. Nem nos hotéis tem calefação. Esta é a minha casa, chamada casa. Os estrangeiros normalmente ficam aqui. Por exemplo, jornalistas que não passam muito tempo aqui. E todo mundo que viu essa casa na foto ou no meu Instagram diz: nossa, tão lindo, você tem muita sorte. Sim, aqui é muito bonito mesmo. Mas, na verdade, esta casa é tão fria quanto qualquer outra casa em Cabul. Não tem aquecimento central no Afeganistão, mas tem esses fogões. Está atrás de mim um fogão a lenha, no dialeto local, bukhari. Como me falaram os afegões, se eu acender 2 vezes por dia, será quente e divertido. Mas, na verdade, não. Eu acendi 3 ou 4 vezes. São os afegões que vivem neste frio desde a infância. Eles sabem que no inverno a temperatura em casa é a mesma que na rua. É por isso que um elemento obrigatório de quase qualquer família afegã é esse cobertor interessante que envolve toda a sala, até a mesa, e o fogão se coloca por baixo. Na nossa língua se chama sandali. É o cobertor bem grosso. Tem algodão lá dentro. Se acende o carvão lá e depois cobre com o cobertor. Se mantém muito quente durante 24 horas. Sandália aquece bem. Os pés estão quentes. No Afeganistão é usado por 80% das pessoas. Por que não tem aquecimento central? Não tem. Não tem nada aqui. Não tem outro aquecimento. Não tem nada. O carvão custa caríssimo, $30 por um saco. E é suficiente para uma semana, no máximo 2. E nosso hotel também tem problema com isso. Também não temos fogão, porque o dono é ganancioso. A única maneira de se salvar é um aquecedor a gás. Mas eles são perigosos, podem explodir, etc. Ou um aquecedor elétrico. Alexandra chegou ao Afeganistão quase imediatamente após a chegada dos talibãs e viveu aqui por vários meses, contando tudo o que estava acontecendo após a mudança de poder. E sim, todo esse tempo ela ficava sempre gripada porque morava em uma casa sem aquecimento. O dono desta casa maravilhosa está nos Estados Unidos agora. Ele foi para lá em agosto, logo após a chegada dos talibãs. Por que foi embora? Bem, ele tinha um estilo de vida muito ocidental. Muito ocidental. Usava jeans, camisetas de manga curta, ouvia rock ocidental. Sua banda favorita era Led Zeppelin. Era um fã de Jimmy Page. Mas é esse o plano. Se limitasse a isso. O dono tinha seu próprio restaurante, onde se vendia álcool proibido. Que horror! Além disso, ele era conhecido em Cabul.
digamos, como um mulherengo, ou seja, trocava de namoradas o tempo todo. É claro que, com esse estilo de vida, com essa reputação, esperar algo de bom dos talibãs era muito difícil. Por isso, para não arriscar, decidiu imigrar. Agora ele administra esta casa dos Estados Unidos, tenta cobrar mais dos hóspedes e dar-lhes menos. Alexandra conversou com médicos afegãos que disseram que os talibãs começaram a enviar viciados à força para hospitais. Por que estou usando lenço? Vocês vão me perguntar. Porque o Afeganistão é um país muçulmano. Não importa se é uma república como era antes de 15 de agosto ou um emirado islâmico, como agora. Mas uma mulher deve cobrir a cabeça em público. Como assim deve? A Constituição afegã, ao contrário da iraniana, não diz que se você não usar lenço, você será punida. No Irã, é bem possível parar numa delegacia por causa disso, se não der sorte. No Afeganistão, é mais provável que o público conservador não te entenda. Em 4 meses, no Afeganistão, Alexandra conseguiu se casar. Sim, imagine, isso acontece. Ela veio para uma longa viagem a trabalho e se casou com outro jornalista. Isso, a propósito, ajudou muito no trabalho dela, porque a atitude em relação a uma mulher no Afeganistão, bem, para dizer a verdade, é meio diferente. Ser uma menina é vergonhoso desde a infância. É ainda mais vergonhoso dar à luz a uma menina. Um estudo da ONU de 2011 descobriu que 50 meninas morrem todos os dias no Afeganistão durante o parto. Mas se a menina sobreviver e crescer, uma garota no Afeganistão não pode ser considerada independente de jeito nenhum, até o ponto que uma mulher não é autorizada a sair na rua sozinha. As mulheres decentes não andam sozinhas. Aqui é a mesma coisa. No mínimo, eles vão te olhar como se você tivesse 2 cabeças e, ao mesmo tempo, pensar que as mulheres estrangeiras são muito perversas. Não importa para onde for, não importa para quê. Ou seja, é óbvio que está procurando aventuras. E sim, não vai conseguir se esconder nem por baixo da burca. Os afegãos são muito atentos. Lembre-se, os afegões sempre sabem, sempre, que é uma estrangeira que está com a burca. É pelo andar, pelo sapato, pelos gestos, não sei, pelas mãos, por tudo. Digamos até pelo cheiro dá para entender quem está debaixo da burca. Os afegões me disseram que podem entender se uma mulher é casada ou não, jovem ou velha, que corpo ela tem, tudo isso dá para ver. E o fato de que é uma estrangeira que se esconde por baixo disso também será óbvio para todos. Sim, e é por isso que Alexandra decidiu não apenas dar uma volta por Cabul, mas ir para outra cidade. A missão é chegar à cidade de Bamiyan. O problema principal são os postos de controle dos talibãs. Tem dezenas na capital e na estrada. Teoricamente, na saída, os caras barbudos com metralhadoras na saída de Cabul devem verificar nossos documentos e ver o que está no porta-malas. Mas, como tem 2 mulheres no carro, isso normalmente funciona como o melhor passe. Há muitos carros na cidade, mas o movimento é caótico. Os motoristas nem sempre param no sinal vermelho. Dirigir em Cabul não é tão fácil. Ninguém olha para os sinais de trânsito. O tráfego é intenso. Agora está tudo bem. Mas quando os deputados e funcionários passavam, a estrada foi bloqueada. E até que não passarem, as pessoas não vão sair do lugar. Até mesmo os motoristas de táxi andam pelas ruas de pedestre. Não entendem. Eles não prestam atenção à velocidade permitida? Não, nem se importam com um semáforo. Vão como querem e para onde querem. Qual é o carro mais popular no Afeganistão? Corolla. Muita gente tem esse carro. O caos não é só nas estradas. Um problema sério em Cabul que os talibãs ainda não podem resolver. É o roubo de carros. Sempre roubam. Por exemplo, também me roubaram uma vez. Como é que isso aconteceu? Roubaram o carro da minha casa. Também roubaram um Corolla, a propósito. Segdapullah Rahim, me contando sobre isso de Cabul, está correndo um grande risco, mas está farto. Ele trabalha no Ministério das Finanças do Afeganistão há muitos anos. Ele tem um cargo que requer qualificações muito raras, então os talibãs o deixaram trabalhar, apesar do fato de que quase todas as pessoas no governo foram substituídas por suas. O seu carro, por exemplo, estava na rua ou na garagem? Não, na garagem da minha casa. Até na garagem? Sim, tinha até a configuração do GPS lá. Eles conseguiram desligá-lo, roubaram meu carro.
Ou seja, você teve um localizador no carro? Eles desligaram. Meu Deus, nossa. Fui até as pessoas responsáveis pela ordem, mas não conseguiram me ajudar. Nem sabiam como me ajudar. Não encontrei o meu carro. Tem muitos exemplos como esse. E mesmo ontem, o carro do meu vizinho foi roubado. Há muitos exemplos disso. Quando fui ao Talibã, onde eles têm aquele centro, tinha muita gente lá. Em uma semana, desapareceram cerca de 15 carros. Mas eles não conseguiram resolver. Não conseguiram encontrar os ladrões. Não pense, por favor, que eu estou apoiando talibãs. Isso não é da minha conta. Deixa que eles mesmos resolvam isso. Mas meu primeiro carro, um Mazda 3, que me roubaram 10 anos atrás em Moscou, até agora não foi encontrado. A propósito, alguns sinais de ordem nas estradas no Afeganistão estão aparecendo. Sinais de trânsito, por exemplo. Alguns deles são muito engraçados, como este aqui, por exemplo, atrás das minhas costas. Sabe, me dá tanta raiva. Eu não sei o que mais comer para ganhar alguns quilinhos. E olha só para aquele gordinho que está atravessando a rua. Como assim? Como pode? A propósito, o transporte público, pelo menos táxi, é bastante caro. Em rublos, por exemplo, de um ponto da cidade para outro antes, era possível chegar por 100 rublos. Agora você tem que pagar 200, porque o preço da gasolina aumentou. Falando de gasolina, antes de pegar a estrada, a primeira coisa que a gente faz é, claro, reabastecer. A propósito, olha os preços de gasolina. 8 centavos por litro. Apesar de já terem aumentado, é mais barato do que a Rússia. Isso levando em conta que, pelas reservas de petróleo, o Afeganistão está em um dos últimos lugares, ao contrário da Rússia. A propósito, sim, os vizinhos do Afeganistão, Irã, Iraque e até Paquistão, têm muito petróleo. E lá o ouro negro sempre foi a causa principal de todas as guerras na região. Mas no Afeganistão, as guerras aconteciam por outro motivo. Em poucas palavras, que país é esse? O Afeganistão. Aqui não tem saída para o mar, não tem uma enorme capacidade de produção de petróleo, mas tem papoula de ópio, o principal elemento para a produção de heroína, e tem muito no Afeganistão. O quanto? Bem, em 2019, a participação do Afeganistão no mercado mundial de heroína foi de 92%. Ou seja, quase toda a heroína do mundo foi produzida aqui e constituiu a base da economia de todo o país. Por exemplo, em 2014, as receitas de venda de opiáceos representaram 60% do PIB do Afeganistão, de acordo com o Conselho de Drogas e Crime da ONU. E sempre foi assim, não importa quem tente resolver esse problema. Por exemplo, se nos anos 70 o Afeganistão produzia 300 toneladas de ópio por ano, com o início da guerra, a chegada das forças soviéticas, a colheita de ópio já era de 1.500 toneladas por ano. Com os norte-americanos, a produção aumentou para 5, 6 mil toneladas de ópio por ano. O único ano em que a produção de ópio foi reduzida foi em 2001, e os talibãs que conseguiram. Mas não por muito tempo. Mas como? Vamos continuar o nosso caminho? Vamos tentar entender. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Vamos para a província de Bamiyan. De Cabu a Bamiyan são 180 quilômetros. São cerca de 3 horas de viagem. É como passar um fim de semana fora da cidade. Mas nunca sabemos o que esses caras barbudos com Kalashnikovs vão inventar. Estamos saindo da cidade e em volta só tem homens. Aqui está uma criança, uma menina ainda muito pequena. Já está embrulhada. Esta árvore de Natal foi transformada numa vitrine caseira da estrada. Bananas romãs quase se estivessem em uma exposição. Um homem foi mesmo. Hoje é o dia dos mercados. Quem tem o que vender, vai às ruas.
Algo me diz que esta ovelha não viverá para ver a noite e em breve estará na vitrine de um açougue. Normalmente é assim, de manhã matam e vendem à noite. À tarde, pendurada nos ganchos do lado de fora, às vezes no calor. O clima é assim que você olha para esses homens respeitáveis, no meio de tapetes e dá vontade de deitar ao lado deles. Nozes, temperos, crianças como nas pinturas, tudo tão colorido como se você estivesse numa cena de filme. Por exemplo, olha essa franja de carne. Parece uma fila de morcegos. E o vendedor se sentou debaixo deles para esconder na sombra. Na verdade, é assim que se vende carneiro seco. O que é isso? Você nunca vai adivinhar. Olhe bem, parece que a aldeia inteira fez um monte de ravioli para o ano inteiro e os trouxeram para o mercado para vender. Na verdade, é leite seco. Estou falando sério. É vendido aqui em bolas, que depois jogam na água e dissolvem. Esta é a casa de chá. Olha que lindo, dezenas e centenas de chaleiras bonitas que são colocadas no fogão. Parece muito com um fogão russo de aldeia. São evaporadas antes de fazer o chá. Parece muito atmosférico. Essa é a cozinha autêntica afegã. Quando digo autêntica, me sinto um pouco desconfortável, porque este lugar não é para estrangeiros e muito menos para mulheres. Quem trabalha aqui não entende por que eu estou aqui. Não diria que são muito amigáveis, estão meio que sem graça. Vamos pegar umas bebidas. Tem café, é claro, leite em pó. É mais caro. Café 3 em 1. Oh, meu Deus. Temos aqui uma bebida energética. É muito popular no Afeganistão. E refrigerante em geral. Se, por exemplo, pedir um kebab num restaurante, é quase certo que te trazem uma cola ou um Sprite. Eles dizem que comer kebab com Coca-Cola é muito legal. Quando recebem visita em casa, a propósito, também servem uma latinha de algo assim, efervescente, doce, que faz mal para a saúde. A cerveja é naturalmente não alcoólica. O Afeganistão é um país islâmico e, com certeza, por abusar de álcool pode ir para a cadeia. Se tiver mulher na rua, tá com burca que até os olhos são cobertos com uma fita especial. A propósito, vou fazer um comentário. Quando estive no Iraque, percebi que o rosto de uma mulher é uma parte muito íntima. O simples fato de você não poder captar olhares de qualquer garota que passa na rua, sabe? Parece que aumenta ainda mais o valor do olhar dela para você. Dos olhos dela, tem alguma coisa nisso. Quando você só pode mostrar seu rosto apenas para pessoas próximas. Mas aqui no Afeganistão é um exagero, na minha opinião. Ou seja, o rosto da mulher não pode ser visto em quase nenhum lugar. Aqui, por exemplo, estão os cartazes publicitários com imagens femininas. Com a chegada dos talibãs, veja, pintaram os rostos das mulheres nos cartazes. Parece que, como falam, os talibãs ainda não fazem nada de errado. Mas ainda assim, ninguém confia nesses barbudos com metralhadoras. Para evitar o perigo, tapam os retratos. Se lembram, 20 anos atrás, os talibãs eram contra as imagens. Agora eles estão tirando selfies, ou 2.0 é uma versão melhorada. Mas, mesmo assim, os salões de beleza tapam o rosto das mulheres nos cartazes. O que posso dizer? Está muito vazio. Muitas lojas estão trancadas. As que estão abertas estão vazias. Não há compradores. Os moradores locais não têm dinheiro para essas lembranças, para esses artesanatos. Parece que sou a única estrangeira aqui. Triste isso. Especialmente para as mulheres, os talibãs prepararam um conjunto de regras. Se você é mulher, agora você não pode fazer viagens de longa distância sozinha. Não estou brincando, é sério. Segundo o documento, uma mulher não acompanhada por um parente masculino não pode viajar mais de 72 quilômetros. Como é que eles mediram isso? E se Deus me livre, uma mulher estiver em hijab? Então o taxista não tem o direito de levá-la a lugar nenhum. Aqui está um dos famosos engarrafamentos de Cabul, onde você facilmente pode passar 1, 2 horas. Mas espero que tenhamos sorte outra vez. Estamos passando por um posto de controle talibã. E talvez os caras barbudos queiram revistar o carro e verificar os documentos.
O motorista está sendo parado. Ele está mostrando um passe. O homem no posto de controle pega nele e olha para longe. Na estrada tem enormes blocos de concreto que estreitam a estrada para que o guarda possa controlar cada carro que passa. É um posto de controle. Lá no fundo, outro homem com uma metralhadora coloca algo na cabeça para se tapar do calor. Dizem, temos que esperar. O procedimento de inspeção levou literalmente 3 minutos. Os caras barbudos conversaram apenas com o motorista, verificaram a carteira de motorista e o passaporte só do motorista. Perguntaram quem somos, de onde viemos, para onde vamos e para quê. Ninguém mediu 72 quilômetros do ponto de saída de Alexandra, mas além de deslocamento, com a chegada dos talibãs, apareceram muitas regras novas. Computadores e internet agora são proibidos, pois deve ser um viveiro de depravação. Xadrez é proibido. A propósito, na Arábia Saudita, xadrez também é considerado pecado, porque, citando, são jogos de azar e provocam ódio e inimizade entre os jogadores. Sapatos brancos são proibidos porque a bandeira talibã é branca e não é apropriado usar branco nos pés. É proibida a televisão. Vale a pena pensar. Música. Quer dizer, se você estiver em um hotel ou restaurante, agora você não pode ligar música para comer. Mas dizem que essa proibição não funciona. Além disso, a maioria das pessoas usava roupas ocidentais, jeans. Agora, mais pessoas estão tentando usar roupas nacionais para sair para a rua. Ficam quietos. Além de jeans, sei lá, talvez alguns filmes também foram proibidos. Me conte mais sobre isso. O Talibã anunciou que é melhor não assistir TV, novelas ocidentais, filmes ocidentais. O número de filmes e novelas diminuiu. Em alguns canais ainda passam novelas turcas. Aquelas novelas que não se encaixam na cultura afegã já proibiram. Não mostram mais. Também é proibido fazer arte, ou seja, desenhar. Aparentemente, na sua opinião, um ser humano só pode desenhar coisas indecentes. Também, de acordo com as novas regras, um homem deve necessariamente usar barba e de um certo comprimento. E as mulheres não podem nada. Trabalhar, você não pode ser atendida por médicos do sexo masculino. Os talibãs também defendem a proibição da educação feminina, mas tudo isso ainda está no papel. As professoras da escola nos pediram carona. Perguntei para elas, vocês andam a pé? São uns 10 quilômetros. Elas disseram, sim, agora, infelizmente, temos que ir a pé. Antigamente pegávamos táxi, mas os tempos não são bons. Não tem salário. Fazer o quê? Temos que ir a pé. É assim que as pessoas amam o seu trabalho. Entendeu, né? Ou seja, os professores, para chegar ao seu local de trabalho, a escola, têm que andar uns 10 quilômetros de manhã para ir e mais 10 quilômetros para voltar. Imagina, levando em conta que as mulheres professoras não são atletas olímpicas. Isso é cerca de 3 horas a pé para ir e o mesmo tempo para voltar. Ou seja, na verdade, você passa praticamente mais um dia de trabalho andando. Hoje chegamos ao Liceu das Meninas. O liceu é uma escola secundária, da 6ª série à 12ª. Normalmente, no Afeganistão, até o 6º ano, meninos e meninas estudam juntos. Na época dos comunistas, era assim até o 8º ano. E depois do 6º ano. Ou como antes, depois do 8º, meninos e meninas já estudam separadamente. No Afeganistão, os talibãs proibiram meninas com mais de 12, 13 anos de idade de irem à escola. Mas em Bamiyan e em outras 3 províncias, a escola secundária para meninas ainda funciona. Vamos ver como estão as coisas lá. Em cima da estrada tem arame farpado. A sala está cheia de meninas, por isso é a única escola disponível. Algumas de casacos, porque o aquecimento do Afeganistão, como se lembra, é para os fracos. Sou a diretora da escola feminina. Mas, sabe, depois que os talibãs chegaram ao poder, as alunas não vêm à escola. Só temos uma turma. Durante quase 2 meses, as escolas não funcionavam. Você viu que todos nós temos uma situação econômica muito ruim. A situação não é boa. Os professores não recebem salário há 3 meses. Faltam livros para todos. Parece que nem todo mundo precisa deles. Aqui, por exemplo, essa menina aqui não está olhando para o livro. E a metade da turma é assim. A professora que aceitou falar com a gente não quis dizer seu nome.
Temos muitos problemas e temos medo. As meninas não podem ir à escola. Nem mesmo nós, mulheres, nem sempre nos deixam. A comunidade internacional não deve aceitar o Estado Talibã, porque mulheres, para eles, não são pessoas. Eles dizem que devemos ficar em casa e não devemos sair, não devemos estudar. Depois de 4, 5 horas da tarde, as meninas não podem sair de casa. Estão sempre em casa, trancadas. Com a chegada dos talibãs, as mulheres estão proibidas de praticar esporte. Eles explicam que com atividades ativas, rostos e corpos serão abertos aos observadores. Mas os talibãs dizem que não são tão cruéis. Acrescentaram que as mulheres têm o direito de caminhar, citando quando necessário. Por exemplo, nosso vizinho tem uma filha jovem. Chegaram para pedir ela em casamento e queriam levá-la à força. Eles tinham que dar sua filha de 18 anos a outro homem para que a deixassem em paz. Por exemplo, minha filha foi ao bazar. Um talibã gritou com ela e falou para ela não sair de casa depois das 4. É por isso que estamos tão preocupados. Até que os talibãs aceitem os direitos das mulheres e as permitam trabalhar como antes, a comunidade internacional não deve aceitar seu poder no Afeganistão. Muitas professoras têm medo de vir. Todo mundo está pensando em como receber salário e sustentar sua família. Eles não se dão bem entre eles. Como eles podem se dar bem com os outros? Os talibãs mudaram ao longo dos anos? Não mudaram. Eles sempre eram selvagens e continuam sendo. Eu estava em Cabul. Se uma garota não estiver toda coberta, será espancada. Os talibãs formalmente proibiram as mulheres de trabalhar. Uma exceção foi feita para as faxineiras de banheiros públicos. Essas notícias geralmente se espalham pelos canais de informação, mas a realidade está longe disso. Aqui está um mercado comum. A vendedora trabalhou antes e continua trabalhando. Há quanto tempo trabalha aqui? 10 anos. Os talibãs estão atrapalhando? Eles não dizem nada. Mas agora não tem negócio. Ninguém compra. A gente aluga este lugar. Antes tinha turistas do Afeganistão e estrangeiros. Desde o governo talibã, é a primeira vez que estou vendo um estrangeiro. Você. Gosta do seu trabalho? Gostar, gostamos. Mas o importante é que tenha vendas. Agora tenho que pagar o aluguel. Eu gasto 1,5 mil afegani em transporte por mês. Infelizmente, não ganho tanto agora. Pagamos tudo por nossa conta. Estamos aqui sentados, sem trabalho. Está frio aqui. Dizem que os talibãs não deixam vir aqui trabalhar. Eles dizem que podemos vir trabalhar, mas temos de usar o hijab. E não deve ter muitos homens na loja. Se as mulheres vêm fazer compras, não tem problema. Mas o que tenho que fazer? Proibir os homens de entrar? Mas para dizer a verdade, os homens têm medo e normalmente não entram. A mulher se chama Nazim Nazari. Deve notar que é uma mulher muito corajosa. É casada? Sim, mas ele é um viciado. Todas as despesas da família são por minha conta. Antes dos talibãs estava tudo bem, mas agora não. Tem filhos? Tenho 3 filhos. 2 filhos e uma filha. Eles vão à escola? Vão, mas sem muita vontade. Minha filha não foi hoje. Ontem teve uma briga aqui e a minha filha tem medo. Ele diz que se a guerra começar de novo, o que vamos fazer? Acha que vai ter outra guerra? Parece muito tranquilo agora. Tranquilo, sim, mas na quinta-feira houve um conflito entre 2 grupos no bazar. Teve feridos e mortos. Acho que uma pessoa morreu. Ontem a minha filha foi na escola. Nem eu vim trabalhar. Se começar a guerra de novo, não vamos ter carro. Como vamos para casa? Como a situação mudou depois que os talibãs chegaram ao poder? Desemprego ao mais alto nível. Os preços são muito altos. A situação econômica é ruim para todos. Antes disso, comprávamos coisas e vendíamos. E agora não compramos e não sabemos o que vai acontecer depois.
Vamos para frente, tem muitos cemitérios novos ao longo da estrada. Província de Maidan Vardak. Cemitério bem perto da estrada. Sim, essas bandeiras são colocadas nos túmulos. Parece muito estranho. Aparentemente, um homem religioso que morreu durante os combates pouco tempo atrás está enterrado aqui. As hostilidades no Afeganistão, como você se lembra, cessaram em 15 de agosto. Antes disso, a situação na província, no país, era muito tensa. A guerra realmente levou muitas vidas e, de acordo com as estatísticas, teve mais perdas por parte dos talibãs. Um ponto importante, muitos povoados, aldeias, vilas e até cidades se renderam aos talibãs sem luta. Foi o que aconteceu com a quinta maior cidade do Afeganistão, Jalalabad. Alguns rendiam para salvar vidas humanas. E houve aqueles que saudaram os talibãs. E aqui chegou a hora de descobrir por que o grupo talibã, reconhecido como terrorista no território da Federação Russa, começou a ser respeitado no Afeganistão. Em 1979, a União Soviética envia tropas para o Afeganistão. A Revolução Comunista acabou de acontecer aqui, com o apoio de Moscou. O novo governo planeja estabelecer o socialismo no país, mas encontra forte resistência. É que o Afeganistão é o país que tem muitos grupos fragmentados. Apenas pequenas facções de pessoas vivem nas cidades grandes, incluindo aquelas que apoiaram o novo governo. Mas a maioria dos afegãos vivia em áreas rurais, onde geralmente tinha pessoas pobres, conservadoras e que mantinham suas tradições tribais islâmicas. Muitos comandantes de campo defendiam os interesses de seus grupos étnicos e não se submetiam a Cabul. Legal. Então, quando o governo comunista começou a implementar novas reformas que contradiziam as antigas tradições, nas áreas rurais se rebelaram. Eles formaram muitos ramos de milícia popular, que em geral eram chamados de mujahidin. Todos os dias temos que lidar com algo que não podemos nos acostumar. Minas e bombas rasgam o leito da estrada. Grupos de bandidos que se escondem nas encostas das montanhas ao longo da estrada ameaçam constantemente a vida dos rodoviários soviéticos e afegãos. Começa a guerra, a União Soviética envia tropas e inicia operações militares. Mas isso faz com que os mujahidins se unam cada vez mais. Milhares de voluntários de fora vêm para ajudá-los. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assina um decreto secreto, segundo o qual os Estados Unidos começam a ajudar as forças antigovernamentais com dinheiro e armas. Começa uma longa Estou em catamarã, em forma de cisne branco. Pena que não dá para ver. Estou comendo uma maçã que os caras barbudos com metralhadoras me ofereceram. É bom saber falar línguas locais, todo mundo gosta de você. A vista é incrível, a água é azul como o céu, as montanhas mais bonitas e os talibãs em barcos cisnes coloridos. Realmente, muitos dos que chegaram no poder viveram nas aldeias por muitos anos. E a oportunidade de poder andar de catamarã de graça para eles é um bônus bastante agradável. O povo do Afeganistão, que sinceramente os saudou quando o grupo proibido da Rússia, o Talibã, tomou Cabul, acreditou neles, em primeiro lugar por serem do povo. Lembra que eu disse que depois de 9 anos de guerra, a União Soviética se retirou do Afeganistão? Mas o sangue dentro do país continuava a se derramar. A guerra civil continuava. Uma das batalhas mais violentas ocorreu na área de Kandahar. Os mujahidin terrorizavam a população. Na primavera de 94, um grupo de moradores decidiu que isso deveria ser combatido. Então eles chamaram este homem, Mohammed Omar, que lutava contra os soviéticos antes de se tornar imã. Eles reuniram os estudantes, tomaram o controle do bairro, depois de todo, Kandahar. Esse grupo ficou conhecido como Talibã. A palavra Talibã é traduzida do árabe como estudante. Como uma força unificada, eles trouxeram a paz para Kandahar, pela primeira vez em muitos anos. Essa é a razão pela qual muitas pessoas os apoiaram. Então eles começaram a avançar em todo o país, assumindo o controle de vastos territórios. De um movimento voluntário, eles rapidamente se transformaram em uma grande organização que poderia se financiar coletando impostos e sim, recebendo propinas da venda do ópio. Por isso, se eles conseguiram reduzir a produção de ópio em 2001, não foi por muito tempo. Um enorme apoio foi dado a eles pelo vizinho, Paquistão, que realmente não queria a vitória de outros esquadrões populares. Em setembro de 96, o Talibã entrou em Cabul e assumiu o controle do Afeganistão pela primeira vez. Mais tarde, os norte-americanos
Aqui se vendem coisas turísticas, como chapéus de cowboy, óculos de sol. Não se sabe onde estão os vendedores. Parece que em novembro é difícil que alguém precise de um chapéu de cowboy. Aqui está um talibã tentando vender tudo, desde água até chapéus e óculos femininos. O serviço mais popular em lugares turísticos é Expand. Para que serve o Expand? Para que se usa? Quanto tempo você trabalha? O efeito é mais ou menos como um amuleto contra o coronavírus. É uma erva supostamente mágica chamada ruta de campo. Não me lembro do nome científico. Então, esse Expand supostamente protege contra olho grande, maus espíritos e tudo isso. E normalmente é vendido por crianças de 10 anos. Raramente mais velhos. Apesar do fato que os turistas praticamente não vêm ao país por 6 meses, cafés e restaurantes funcionam. Se você chegar a um restaurante com uma mulher, eles vão te pedir para sentar em uma sala separada. Existe a chamada sala familiar. É para mulheres ou maridos com esposas, irmãos com irmãs. Então, se alguém vem com uma mulher, tem um lugar especial para eles, que normalmente é fechado por uma parede ou pelo menos uma cortina. Agora eu e meu motorista estamos sentados no segundo andar nesta seção familiar. A maioria dos cafés está vazia. A principal razão é que as pessoas não têm dinheiro. Mesmo se alguém mandar dinheiro para você ou depositar na sua conta, é muito difícil sacá-lo. Por ordem do Banco Central, o limite é de $400 por semana. Mas os bancos privados dão apenas $200. E para receber esses $200, tem que enfrentar filas enormes. E isso é um grande problema. Muita gente passa fome. Na capital, a situação está um pouco melhor do que em outras províncias, mas, em geral, as pessoas passam fome. E a situação piora a cada dia que passa. Existem umas lojas, pessoas que ajudam as pessoas que precisam de ajuda. E sempre tem filas grandes onde doam comida. Tem lugares que, por exemplo, ajudam outras pessoas com dinheiro. Aqui, por exemplo, eles distribuíam 7.000 afeganis, que são cerca de $80. E havia filas gigantescas lá. E como está a situação em geral? Teve explosões alguns dias, né? Passou nas notícias, há uns 4, 5 dias. Fale o que aconteceu. Às vezes acontecem explosões ou alguns conflitos. Mas não escrevem nada demais nas notícias. De que lado foi a explosão? Foi o Daesh ou algum outro grupo? Mas ninguém fala nada sobre isso. Antes desse regime chegar ao poder, na televisão passavam as notícias o tempo todo. Agora, infelizmente, não passam muitas notícias. Às vezes ouvimos explosões, mas nas notícias não dizem nada. E como sabem o que está acontecendo? Principalmente através das redes sociais. Lemos as notícias lá. Sigdagular Arim teve certeza de que ele será demitido em algum momento, porque os talibãs vão querer colocar uma pessoa deles em seu lugar. Mas quando isso vai acontecer, daqui um mês, daqui um ano ou daqui 3 anos, ninguém sabe. Em geral, praticamente não tem informações sobre o que realmente está acontecendo no Afeganistão. Quase não há imprensa livre que tenha acesso a políticos e funcionários públicos em Cabul. Portanto, todas as opiniões são formadas a partir das notícias raras que chegam do Afeganistão. E na maioria das vezes publicam coisas horríveis, tipo essa história do rim. Mas não se sabe a quantidade desses casos ou que estado está a medicina no Afeganistão. Se lembra dos caras de uniformes que pararam um carro da Alexandra no início da edição? Estamos parando, saímos do carro. Tem um monte de homens armados, alguns com os rostos cobertos.
Depois descobrimos que foi a escolta de um homem poderoso da Agência de Segurança do Estado. E ele parou para bater um papo com a gente. Viu um estrangeiro e ficou curioso para saber o que eu estava fazendo aqui. Jornalista? Quer fazer uma entrevista? Temos que andar e perguntar às pessoas se têm problemas. Garantir a segurança de todos os habitantes do país. Nós controlamos todos os funcionários do Emirado Islâmico para que ninguém viole os direitos do povo e cometa tirania. Durante esses 20 anos, o povo do Afeganistão sofreu muito. Estamos tentando fazer tudo para o povo. O povo está muito satisfeito com o nosso governo. Nos últimos 3 meses, fizemos um bom trabalho. E tente responder alguma coisa depois dessa frase. Tem mais de uma metralhadora por pessoa. E me deu essa entrevista improvisada. Na verdade, era um monólogo. Estamos cooperando com o povo e o povo está com a gente. Tentamos fazer mais esforços para melhorar a situação. Pedimos à comunidade internacional que nos reconheça o nosso poder e que ninguém interfira nos assuntos internos do Afeganistão. Obrigado. Os militares do Emirado Islâmico estão sempre prontos para garantir a sua segurança. Por favor, mostre como as coisas realmente são. Qual é a realidade do Emirado Islâmico? Mostre isso para o mundo inteiro. Há muita propaganda sobre nós, mas isso não é verdade. O Emirado Islâmico está sempre a serviço do povo. Nossos líderes e todos nós servimos nosso povo e estamos sempre prontos para ajudar. E agora? Vamos discutir com ele agora? Como dizer como as coisas realmente são? Se você não pode falar sobre os problemas, falta de dinheiro, aquecimento, eletricidade. E sobre as mulheres? Pelo que eu entendi, é melhor nem abrir a boca. Então todos os caras barbudos do Kalashnikovs tiraram uma foto comigo. Eu tirei uma foto com eles. Graças a Deus, a minha equipe que ia a Bamiyan no início da edição finalmente chegou lá. Aqui estou eu, em Bamiyan, ao lado dos Budas de Bamiyan, crepúsculo. Não dá para ver pessoas, só se pode ouvir. Acabaram de chamar para a oração. Deus, nem acredito que isso está acontecendo. Atrás de mim, lá, tem cavernas onde milhares de anos atrás... Nossa, que emoção. Como dizem, onde moravam monges budistas 1000 anos atrás, ou até mais. O Afeganistão ainda era um país budista. Estas cavernas, estas rochas, são testemunhas dessa história. Eu li sobre isso nos livros do primeiro ano da faculdade. Olha como as pessoas são lindas, carregam tudo na cabeça como na África. Mas, a propósito, tudo é muito diferente da África. Aqui se sente uma grandeza. Até tem um hotel aqui. Para dizer a verdade, o Hotel Sikh Road é muito bonito. Aqui o interior está em estilo afegão. Tudo está bem caprichado. Até um porta-chaves, por exemplo. É bonito, não é? Você entra e percebe logo que está em um lugar com a história secular. Cada centímetro é uma obra de arte. O hotel tem uma história romântica também. A dona é uma senhora do Japão. Na época não era dona, é claro. Ela veio para o Afeganistão nos anos 70. Se apaixonou por um afegão e se casou com ele. Ela e o marido ainda estão juntos. Aromi considera o Afeganistão quase sua segunda pátria. Verdade. Você anda dentro desses edifícios centenários e se sente como um grão de areia. E às vezes você imagina há quanto tempo esse país existe e por quanto sofrimento teve que passar. É arrepiante. No século XIII, o Afeganistão foi conquistado por Genghis Khan. Depois deles, todos seus descendentes também passaram por essas terras. E devo dizer que,
Genghis Khan também fez o bom trabalho para destruir o Afeganistão. Houve vários casos que ele mandou não apenas queimar a cidade, mas depois arar a terra e polvilhar com sal para que a grama não crescesse mais aqui. O que vem depois? É uma grande questão absolutamente para todos. Alguns dizem que os talibãs vão fazer as pessoas passarem fome e frio até que elas se rebelem contra eles novamente. Alguns dizem que eles vão conseguir estabelecer a ordem e começar a trabalhar com a comunidade mundial. De uma forma ou outra, uma coisa é certa. Não importa o quanto eles tentassem queimar a terra aqui e polvilhá-la com sal, a terra do Afeganistão sempre germinava novamente. É o Adilson e a Alexandra Kowalskaya. E como as pessoas vivem. Assine o canal. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.